Esta é mais uma prova em simultâneo da revista de vinhos. Vamos agora fazer uma viagem até à sub-região de Baião, uma linha de fronteira entre uma das extremidades da região dos vinhos verdes e aquilo que é a Serra do Marão e o início da região do Mercado do Douro. O brand manager da AID Wines é o nosso interlocutor. Nós vamos fazer um diálogo, Afonso, embora mais para a frente desta nossa conversa tenhamos um monólogo. No caso até serão 3 monólogos em destaque. Mas antes de mais, Afonso, eu pedia-te que nos tentasse explicar, no fundo, que projeto é este. A AID Wines é um projeto de um casal que a determinada altura decidiu concretizar uma paixão por vinho. Olá, João, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite e a oportunidade de explicarmos aqui a nossa linha dos monólogos. Falando sobre o projeto, antes de mais, a AID Wines, a AID é uma sigla para Alexandre e Dialina, portanto são um casal e são eles os proprietários do projeto, tendo raízes aqui em Baião. O projeto iniciou-se no início dos anos 90, com o plantio de algumas vinhas na propriedade de família, que é a Casa do Arrabalde. Portanto, essa propriedade já pertencia à família há várias gerações e havia uma tradição de produção de vinho, mas não numa perspectiva comercial. O Alexandre, sendo aficionado do vinho, começou a fazer as suas experiências em 91 e pronto, os resultados foram agradando a eles e não só, e depois em 2005 decidiram também avançar para a aquisição de outra quinta, a Quinta dos Espinhosos. Portanto, nessa altura, com essas duas quintas, totalizavam-se 12 hectares de vinho. Portanto, só em 2015, com a aquisição da Quinta de Santa Teresa, é que o projeto passa para um portfólio bastante mais extenso, porque antes eram só 2 vinhos de quinta, passa para um portfólio bastante mais alargado, com os monólogos, com o singular, entretanto com mais algumas referências. E pronto, foi esse o evoluir do projeto. A Quinta de Santa Teresa foi a grande aposta. Todas as propriedades estão localizadas na sub-região de Baião. Portanto, para compreender um bocadinho quem nós somos, importa perceber que o vinho verde é uma região bastante grande, em termos de denominação de origem, no panorama vínico, é das maiores da Europa. E nós aqui em Baião estamos na parte mais abaixo, mais para dentro da região dos vinhos verdes. O que é que isso permite? Estando aqui num terroir que os antigos chamavam de transição, permite a produção de vinhos brancos já com mais algum grau de maturação. Portanto, é uma região que está entre o clima atlântico mais fresco do Minho e o clima continental do Douro. Também estamos entre o granito, típico dos vinhos verdes, e o xisto, típico do Douro. E temos aqui a oportunidade de produzir vinhos que ainda têm a frescura e até a acidez típica dos vinhos verdes, mas que já são vinhos com bom potencial gastronómico, bom potencial de envelhecimento, e é aqui nesta região também que conseguimos desvendar todo o potencial da casta avesso, e nós vamos apresentar aqui o monólogo avesso, e o avesso pronto, os monólogos são 5 monocastas, mas o avesso é a casta que nós temos como favorita, vamos dizer. Afonso, não deixa de ser de alguma forma algo curioso que os produtores da AID Wines, apesar de todo o background profissional ligado a novas tecnologias, desde sempre tenham apostado em fazer vinhos de uma forma até quase que artesanal, seja no entendimento da viticultura, seja da própria adega, que é uma adega que está longe de ser uma adega tecnologicamente de ponta, digamos assim, é tudo bastante simples e a maior foco acaba por ser também a vinha, embora o entendimento também do tratamento da vinha seja bastante artesanal. Como é que no fundo é feito o dia-a-dia, e estamos em vésperas de mais uma vindima, como é que no fundo é feito este dia-a-dia e este contraponto entre a vida do dia-a-dia dos produtores e depois este retiro, digamos assim, no campo? Portanto, falando é um ponto interessante, de facto tem a ver com a nossa filosofia de produção. O Alexandre e a Dialina têm de facto um background de formação e tem uma outra empresa na área da indústria tecnológica, portanto, de engenharia
eletrotécnica. E aqui, de facto, nós temos alguma tecnologia na adega no sentido de acompanhar da melhor forma os vinhos e, às vezes, pronto, o que está a acontecer na adega, compreender todo o processo, mas no que toca à filosofia de produção, nós enveredamos na AID por uma filosofia um pouco de não industrial. A Jensen Robinson diz que hoje em dia mais de 90% dos vinhos produzidos no mundo são produzidos de forma industrial. E nós que hoje em dia somos, em 2020 ficamos com os nossos 45 hectares de vinha certificados biológicos, o que significa, porque nós só utilizamos as nossas próprias uvas para fazer vinho, que ficamos com um portfólio integralmente biológico e, consequentemente, os maiores produtores de vinho biológico da região dos vinhos verdes. Portanto, a questão do biológico insere-se numa filosofia de produção não industrial. Hoje em dia, o biológico e a questão até da sustentabilidade tornou-se um bocadinho um soundbite, uma ferramenta de marketing também, e às vezes é complicado, principalmente para o consumidor, perceber do que é que uma pessoa está a falar quando fala de biológico, qual é a diferença na vinha, qual é a diferença na adega. Né? Precisamente, Afonso, pedia-te no fundo que nos ajudasses a fazer passar uma mensagem importante lá para casa. Quando alguém diz que elabora vinhos que estão devidamente certificados como sendo de produção biológica, isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, nem é uma coisa que se alcança de uma vindima para outra. É todo um processo de adaptação da própria planta e é um processo moroso. É um processo moroso, sim. Portanto, só para compreender um bocadinho melhor o que é que significa o biológico e qual é a nossa filosofia de produção, vou tentar explicar um bocadinho, na minha ótica, o que é o não biológico. Porque até, se olharmos para a história toda, até recentemente, até o início do século passado, tudo era biológico, tudo era produzido de forma biológica. Mas houve um surgimento no início do século passado, uma grande indústria química, que até era orientada para a guerra, e que com a Convenção de Genebra foi proibida de continuar a fabricar químicos e gases para efeitos bélicos. E essa indústria, essas fábricas enormes, conseguiram converter a sua área de negócio da indústria bélica para a indústria agroalimentar. E esses produtos sintéticos, fabricados em laboratórios, vieram resolver imensos problemas naquilo que é o dia-a-dia de uma produção agroalimentar, ou neste caso uma produção de vinho. Porque quando uma pessoa tem uma produção de vinho, há problemas que surgem relacionados com pragas de insetos, doenças como o íldio e o míldio, outras coisas que podem aparecer e que estes produtos vêm prometer, de uma forma eficaz e poupando dinheiro, resolver esses problemas. Qual é a questão? A questão é que resolvem-se uns problemas, mas criam-se outros. E, acima de tudo, perde-se também a expressão do terroir e o equilíbrio do ecossistema. Portanto, uma pessoa para ser biológico, o que é que implica? Implica não usar nenhum desses produtos sintéticos. Por exemplo, nós podemos usar produtos, nós temos insetos nas vinhas. Há, por exemplo, um inseto que é a traça da uva, que causa problemas. Mas se uma pessoa tiver joaninhas na vinha, a joaninha come a traça da uva. E há um equilíbrio. Ok, pode haver um bocadinho de perdas, mas há um equilíbrio. E a vinha está bem. Agora, se uma pessoa aplicar o produto, não mata só aquele inseto, mata os insetos todos. E pronto, eu estou a dar o exemplo dos insetos, mas de facto isto aplica-se a várias questões na vinha. A expressão do terroir nas vinhas velhas também implica que as vinhas possam ter alguma idade e interação com o solo, que as vinhas penetrem o solo e consigam ir absorver os nutrientes típicos dali. E para isso o que nós fazemos também é não lavrar ou lavrar o menos possível os solos das vinhas. Portanto, nós o que fazemos é plantar sementes, portanto, sementes leguminosas, como o trevo subterrâneo, sementes de mostarda e outras, que são capazes de absorver o azoto no solo. O azoto é muito importante para a boa evolução e nutrição da vinha. Portanto, o biológico de facto dá trabalho, também é preciso fazer, e nós fazemos tratamentos preventivos com cobre e enxofre,
dá trabalho, é preciso mais mão de obra, é preciso estar muito atento ao clima e ao que se vai passando, e de facto demora para ter a certificação 3 anos, em que uma pessoa tem que comprovadamente usar estes métodos e depois também na adega não utilizar quaisquer produtos se utilizar produtos, não se pode utilizar produtos que não sejam biológicos também. Muito bem, Afonso. Sugeria agora entrarmos na prova das novidades propriamente ditas. Existe um quinteto de novos vinhos, 100% em produção biológica desta gama, da gama monólogo. Salvo erro, os primeiros exemplares dos monólogos são da Vindima de 2016. Vamos provar agora 3 dos 5 vinhos da Vindima de 2019. 2019 foi um ano particularmente interessante para realizar vinho branco. Sim, nós ficamos satisfeitos com a colheita de 2019. Foi um ano um pouco mais fresco do que é habitual. O inverno relativamente seco, a primavera recordo-me que foi equilibrada, mas o verão foi bastante ameno. Nós aqui costumamos no verão ter temperaturas bastante elevadas, como está hoje, e dias solarenos. Por isso, o ano de 2019 resultou em vinhos com um bocadinho menos grau alcoólico do que o que estamos habituados e um bocadinho mais de acidez. Mas o equilíbrio está lá e estamos muito satisfeitos com os resultados. Muito bem, vamos ao primeiro dos vinhos. Estamos a falar de um avesso. Há uma particularidade quando falamos dos monólogos, não é? E essa particularidade acaba, no fundo, também por se transmitir aos próprios rótulos. É que vocês, quando estabelecem os vinhos monólogo, no fundo estamos a falar de vinhos de parcela. E essa parcela, no caso deste avesso, é a famosa parcela P67, não é mais do que a identificação da parcela dentro da propriedade. Exatamente. Portanto, para apresentar os monólogos, porque é monólogo? Monólogo porque é uma casta a falar sozinha. São 5 monovarietais. Mas além da casta estar a falar sozinha, como estavas a dizer muito bem, é uma casta que está a falar sozinha de um só local. Portanto, quando nós vemos no rótulo, por exemplo, no caso do avesso P67, estamos a falar da parcela 67, que fica aqui na Quinta de Santa Teresa, nas cotas inferiores, onde o avesso se dá melhor. Portanto, o objetivo dos monólogos é mesmo esse, é deixar que uma casta daquele local se exprima sozinha, interferir o menos possível. A ideia, aliás, de vinificar os enólogos não veio com a aquisição da quinta. As vinhas aqui, tirando as vinhas velhas, estão de facto plantadas por casta e nós vinificamos-las na altura separadamente, mas com a ideia até de lutear e misturar as castas. Mas apercebemos que as castas, em algumas parcelas, tinham resultados muito, muito interessantes e por isso decidimos vinificá-las sozinhas. Primeiro 3, que foi o avesso, o arinto e o chardonnay, que vamos provar, e depois na Vindima 2017 acrescentamos também o Malvasia fina e o Sauvignon Blanc. Começando por este avesso, o avesso é uma das grandes castas brancas da região dos vinhos verdes. O berço natural do avesso é precisamente a sub-região de Baião. À medida que vamos provando o avesso desta parcela, vamos notando bastante consistência e, sobretudo, vamos comprovando o potencial, nomeadamente gastronómico, mas simultaneamente potencial de guarda que esta casta tem. Sim, o avesso é uma casta regional, é uma casta que é a casta nativa de Baião, portanto é uma casta que começa a ser utilizada também aqui nas regiões contíguas e que estão aqui perto, mas mais perto do Atlântico, normalmente é usada para conferir acidez a um lote, porque terá muito mais acidez se estiver num sítio mais fresco do que aqui. Aqui nós temos a oportunidade de ter um avesso, este tem já 13% de álcool, ter uma maturação completa, a acidez está lá, está bem presente, é uma acidez vibrante, mas o vinho já é um vinho que harmoniza muito bem, tem uma certa cremosidade e o potencial gastronómico está lá. É um vinho que nós exportamos cerca de 80% da nossa produção, agora se calhar 70 e tal %,
e combina muito bem, por exemplo, nós vendemos bem no Japão, combina muito bem com a comida asiática, com peixe, e é um vinho que tem um potencial de envelhecimento ótimo. Portanto, é uma das coisas que nós gostamos de fazer quando trazemos as pessoas aqui à quinta, é abrir alguns avessos mais antigos, porque de facto ele vai ganhando camadas, vai ganhando complexidade, e nós estamos satisfeitos por o vinho ter sido engarrafado, julgo que em fevereiro, mas só agora é que está a chegar ao mercado o 2019. Portanto, esgotamos o 2018 e agora está a chegar o 2019. Em termos de vinificação, como é que no fundo vocês vinificam a generalidade destes vinhos monólogos? O Fernando Moura, o Espírito Enólogo, é o enólogo consultor, são vinhos que passam algum tempo por barrica, por exemplo, são vinhos que não conhecem esse contacto com madeira, se têm macerações prolongadas, não têm? Certo, o engenheiro Fernando Moura é o nosso enólogo consultor, o André Palma é o enólogo residente e tem vindo, o engenheiro Fernando Moura já nos acompanha desde o início. Relativamente aos monólogos, eles são vinhos que não têm madeira, para responder a essa questão. Portanto, o objetivo nos monólogos é criar vinhos, como dizem os ingleses, fruit forward, portanto com a fruta presente, mas que sejam frescos e que apeteça o segundo copo, o terceiro copo, portanto apontando, isto é uma característica um bocadinho da ID Wines, ao fator drinkability, não é? Como dizem os ingleses. Na adega, o vinho, portanto, resulta de uma prensa, é desengaçado e tem uma maceração pelicular de algumas horas, não muitas, e depois estagia em inox, sendo que faz alguns meses de batonagem para ter alguma extração, para ganhar algum corpo, e não conheço depois madeira. Temos outros vinhos em que sim, nos monólogos o conceito não passa de facto pela utilização de madeira. Passamos ao segundo vinho deste alinhamento de 3 novidades. Continuamos na gama monólogo, Malvasia Fina, parcela 70. Antes de mais, quando falamos em Malvasia Fina, quase sempre associamos esta casta ao Douro, que é muito mais vulgar, encontramos a Malvasia na vizinha região do Douro e não tanto na região do vinho verde. Porquê Malvasia Fina? O Malvasia Fina, nós adquirimos esta quinta em 2015 e o Malvasia Fina já cá estava, mas é fácil de compreender porquê. Nós estamos aqui na Quinta de Santa Teresa, que acompanha o subir de uma montanha, e no cimo da montanha há um caminho, e nesse caminho temos marcos pombalinos, portanto, que remontam ao século XVIII. Quando o Marquês de Pombal decidiu dividir os vinhos verdes do Douro, as pessoas que fizeram a divisão fizeram o mesmo aqui. E como disseste, a Malvasia Fina é uma casta típica do Douro, e nós estamos aqui completamente colados à região do Douro, e portanto é um sítio onde ela se está bem. É de facto o único Malvasia Fina extremo da região dos vinhos verdes. Que nós saibamos, não há mais nenhum. É uma casta que tem uma acidez mais baixa, comparativamente com os outros monólogos e com a generalidade das castas dos vinhos verdes. Tem qualidades muito interessantes, um paladar mais aveludado e algumas combinações gastronómicas também interessantes. Inclusive na Holanda ficou nos lugares cimeiros de um concurso que eles têm lá, que é um concurso famoso, de harmonização com espargos brancos, que é uma cena gastronómica na Holanda. E chegamos ao terceiro monólogo, o Chardonnay da parcela 706. O Chardonnay é a casta branca mais disseminada e mais famosa. Mais disseminada não, mas mais famosa do mundo é certamente. Há vários tipos de interpretação de Chardonnay. Vocês acabaram aqui por encontrar, nomeadamente neste exemplar de 2019, que acabei de provar há pouco tempo, encontraram aqui aquilo que me parece ter sido um bom equilíbrio entre fruta e volume, o que nem sempre é fácil com a Chardonnay, porque a Chardonnay é uma casta relativamente neutra, que permite ao mesmo tempo fazermos dela aquilo que basicamente nós mais quisermos. Como é que conseguirem encontrar esse balanço entre aquilo que é esta componente mais frutada, sem cair em exageros de demasiada fruta evoluída ou quase sobremadura, e depois esta finura e esta elegância que o vinho acaba também por ter?
O Chardonnay, de facto, é uma casta que é plantada pelo mundo todo e também por Portugal fora, e a razão para isso, além de ser famosa, é porque se adapta bem aos diferentes climas e aos diferentes solos. Neste caso estamos com um Chardonnay que vem da Quinta dos Espinhosos, que tem solos bastante pobres de granito, apenas granito. Nós aqui nesta quinta temos algum xisto, que estamos mais perto do Douro, mas lá é exclusivamente granito. E esse granito confere-lhe a frescura de que falas. Relativamente à questão de ser de ter a fruta bem presente, é um ponto pertinente, e aí tudo é decidido na escolha do momento da vindima. Nós podemos ver que o Chardonnay é o único dos monólogos que ultrapassa os 13%, portanto já vai para os 13,5%, e o desafio é sempre escolher a apanha da uva, de modo a que já consigamos ter uma boa expressão da fruta e até estes elementos tropicais que aparecem no vinho, mas sem obviamente ficar com um grau alcoólico que seja demasiado, ou com uma fruta que seja demasiado madura. Afonso, falamos do Chardonnay, do Malvasia fina, falamos do Avesso, há também o Arinto e o Sauvignon Blanc, mas não temos tempo nesta nossa conversa para focarmos esses vinhos. Uma última questão. Há também uma coisa chamada singular. Quando é que vai sair o próximo singular? Ora, o singular tem o momento de engarrafamento é diferente dos outros, porque fica a estagiar mais algum tempo. Uma parte fermenta em madeira, ele costuma sair por volta de setembro. Penso que o ano passado foi em setembro. Portanto, em setembro podemos contar com o lançamento do novo singular. Para já temos o 2018 no mercado, que está muito bom e que ainda estamos a promover.